Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo de novo, professor de bio de vocês. E hoje a gente vai estar fazendo aqui uma revisãozinha básica de alguns assuntos que a gente viu até o momento, que é o capítulo 11 do livro da gente, tá? Esse capítulo ele trata de exercícios complementares. Então eu selecionei algumas questões para a gente poder dar uma olhadinha, resolver. E se você tiver alguma dúvida, depois você anota, pergunta para a gente, tá bom? Então vamos lá, galera. Vou projetar aqui a telinha com a nossa apresentação. E a primeira questão selecionada está lá dizendo o seguinte, né? As principais reservas de energia dos mamíferos são as gorduras e um tipo de açúcar, o glicogênio. O glicogênio, porém, tem uma vantagem para o organismo em relação às gorduras. Essa vantagem está associada ao fato de o glicogênio apresentar no organismo maior capacidade de. Aí aqui a gente tem que lembrar do seguinte, quando a gente fala de gordura, lipídio, ou açúcar, carboidrato, são dois tipos de moléculas grandes e elas vão ser quebradas no organismo, né? A preferência é essa. Agora, quando a gente fala de lipídio e gordura, a gente vai lembrar que ela é insolúvel em água. E, no caso do carboidrato, os dois primeiros grupos, né, subgrupos, chamados de monossacarídeos e disacarídeos, eles já representam uma solubilidade em água maior. Então, nessa questão, para a gente poder lembrar qual é a principal informação, não pode cair no erro de olhar a letra D, porque uma molécula ser solúvel não significa que ela vai ser quebrada, e sim trata-se de ser digerida, quebrada. Como o objetivo é fornecer energia, eu vou ter que quebrar esse glicogênio. Então, para quebrar ele, significa que eu vou ter uma reação de hidrólise, lembra? Hidrólise é uma reação onde a gente tem aqui a quebra da molécula de água a quebra de uma molécula com a ajuda da molécula de água, né? Ó, tem aqui um exemplo que eu trouxe para gente, que é um carboidrato chamado sacarose, aqui, ó, que eu estou marcando aqui embaixo. E reparem, essa sacarose, ela vai sofrer uma reação química de hidrólise, uma quebra com a ajuda da água. Essa quebra resulta em duas moléculas chamadas glicose e frutose. Então, na verdade, aqui a sacarose é formada por esses dois monossacarídeos, né? Então, quando a gente falar desse exemplo daqui, ó, glicose e frutose, né? A junção dessas duas vai formar esse disacarídeo chamado sacarose. Para ele, quando ele é quebrado, resulta nesses dois. Então, a capacidade dessa molécula de ser quebrada com a ajuda da água é o que a gente vai chamar de hidrólise. Por isso, a nossa alternativa, né, correta tem que ser a nossa letra. Está lá, ó, na questãozinha, deixa eu achar aqui, letra A. Beleza? Está aqui, ó, um gabarito para a gente. Então, a primeira questão envolve aí uma definição sobre carboidratos e lipídios. Aquelas características básicas, né? De um e da outra molécula também. Vamos agora dar uma olhada na próxima questão. Só apagar para a gente isso daqui. Pronto. Vamos ler lá. Está dizendo assim. Atente à seguinte representação química estrutural de um aminoácido. Então, vamos olhar a estrutura de um aminoácido aqui, tá? Ele quer saber, ó, considerando a figura acima, assinale a afirmação correta ou verdadeira. Reparem aqui na imagem que eu vou mostrar para vocês agora, galera. Essa imagem é a estrutura básica de um aminoácido. E ela, desculpa, a gente não pode esquecer, tá? Repare aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, nessa imagem, tanto da direita quanto da esquerda, né? Eu tenho um carbono central e esse carbono faz 4 ligações simples, ó, com esses 4 grupos, com o hidrogênio, o COOH chamado carboxílico ou carboxila, e aqui o NH2, grupamento amina.
Esse cara R é radical, ou seja, um radical dali significa que pode ser qualquer coisa, pode ser um hidrogênio, um radical metil, que é o CH3, ou outro radical, outra composição química, e é ele que vai determinar que tipo de aminoácido a gente está vendo. Então, essa figura aqui apresentada na questão 3 é ela que está sendo ali de forma simplificada na imagem que eu trouxe para vocês. E aí, ó, vamos ver qual delas está falando uma afirmativa correta para a gente. Tá? Está dizendo assim, ó, a primeira afirmativa, que é a nossa letra A. Observa-se a presença de um carbono central, até aqui tudo bem, responsável pela diferenciação entre os 20 aminoácidos? Não, né? A gente falou, ó, que a diferença dos 20 aminoácidos vai ser determinada pelo grupo radical e não pelo carbono. O carbono vai existir em todos os aminoácidos. Tá? A letra B de bola. O quarto ligante é um radical, chamado genericamente de R, ou cadeia lateral R, de forma constante ou inalterada nos 20 aminoácidos. Pelo contrário, né? Você acabou de afirmar que, na verdade, é esse cara, esse grupo chamado de radical, que existem 20 tipos. E por isso a diferença entre os aminoácidos se dá pela análise do tipo de radical, né? Então a letra A e a letra B não pode. Vamos ver a letra C. Um grupamento carboxila, um grupamento amina, um grupo R e um átomo de hidrogênio estão ligados ao carbono central. Perfeito, né? Você tem aqui o radical, ou perdão, o hidrogênio, o radical está embaixo. Esse é o grupamento amina e tudo isso daqui, o COOH, é o grupamento carboxila. Então, de fato, para a gente, a resposta correta seria a nossa letra C. Certinho? Tudo bem? Então, aqui é uma questão que envolve agora proteínas. E, mais especificamente, aquela parte conceitual sobre a estrutura dos aminoácidos, que representa para a gente essa base das proteínas, né? Você começa com o aminoácido, na medida que eu vou ligando um no outro, eu vou formando a proteína, que é uma macromolécula. Vamos então agora dar uma olhadinha na nossa próxima questão e vou apagar isso daqui para não atrapalhar a nossa visualização. Então, ó, nós temos aqui na imagem, né, a questão de número 6 do livro de vocês. Essa questão de número 6 está dizendo o seguinte, ó, o gráfico a seguir mostra como a concentração do substrato afeta a taxa de reação química. Repare que aqui, ó, a taxa de reação poderia ser também a velocidade da reação, né? Em função da concentração do substrato. O que é o substrato? São as moléculas que vão reagir com as enzimas. Lembra, aqui é uma questãozinha que aborda aquele capítulo de enzimas. São proteínas específicas que atuam nas reações químicas. Como? Fazendo o processo ocorrer mais rapidamente. É um processo mais rápido porque as enzimas necessitam de menos energia para a realização desse processo químico. Então, aqui, quando eu tenho enzimas e tenho substratos, moléculas, os dois reagem, né? Então, a reação que a gente está vendo são de dois tipos. A linha mais acentuada azul aqui, está dizendo reação com enzima, e a outra está dizendo que é uma reação sem enzima. Então, vamos destacar essa informação, com e sem, tudo bem? Repare que com enzimas, a reação química rapidamente, nesse curto espaço aqui de tempo, ela já está quase saturada, já está atingindo o máximo da velocidade, da taxa de reação, como o gráfico mostra, né? Ou seja, em menos tempo, ela se aproximou mais rápido da taxa máxima. Enquanto que sem enzima, o processo seria muito mais lento, né? O que atrapalha a reação química. Então, ele pede lá, o modo de ação das enzimas e a análise do gráfico permitem concluir que, antes da gente ler as alternativas,
Vamos visualizar aqui, ó, um gráfico que eu trouxe para a gente, que mostra exatamente a semelhança aqui de um gráfico como a gente está vendo. Nesse caso, a função aqui, ó, do eixo X, na verdade, é a concentração do substrato, e ao invés de taxa de reação, ele aqui mostra a velocidade. Repare que essa acentuação é rápida e, como a gente falou, ó, ela chega próximo da taxa máxima. Mas tem uma questão que a gente não pode esquecer aqui. O que será isso? Está ali, ó, vou destacar para a gente. Ó, esse termo chamado ponto de saturação. Quando a gente analisa o ponto de saturação, significa para a gente que todas as enzimas, vou escrever aqui, ó, enzimas ocupadas. Ou seja, nesse tipo de situação, todas as enzimas estão ligadas a um substrato, a uma molécula. Então, o que você não pode esquecer é que nesse momento, especificamente falando, chamado ponto de saturação, eu já não posso, mesmo que eu forneça mais substrato, eu não vou permitir, eu não consigo aumentar a velocidade dessa reação. Por quê? Porque me faltam enzimas livres, disponíveis para pegar esse substrato e permitir a reação ocorrer novamente. Então, na verdade, a reação vai ser mantida. Ela desacelera, ela passa de acelerar, de crescer rapidamente e vai ficar paralela ao eixo X, mostrando que agora ela atingiu o máximo permitido naquele processo, porque todas as enzimas estão ligadas a um substrato, não tem enzimas livres. Tudo bem? Então, vamos dar uma olhadinha na nossa questão agora, ó, nas afirmativas. Ele quer o modo de ação das enzimas e a análise do gráfico permitem concluir que, número 6, então, vamos para ela. Ó. Todas as moléculas de enzimas estão unidas às moléculas de substrato quando a reação catalisada atinge a taxa máxima. Opa! Então, ó, atingiu a taxa máxima. Ou seja, qual é a taxa máxima? É nesse ponto daqui, concorda? Reparem que aqui ó, acabou a linha tracejada, porque ele atingiu esse patamar. Então, se ele atingiu esse patamar, o que, que acontece? Significa que a velocidade agora vai ser constante, vai ser uma linha paralela ao eixo X. Então, nesse exemplo, a velocidade não está mais aumentando, ela está sendo mantida no máximo. E a letra A, então, está dizendo uma verdade, né? É exatamente isso, ó. A partir desse ponto aqui, ó, por mais que eu aumente a concentração, por mais que eu forneça mais substrato, a velocidade sempre vai ser a mesma. Aqui, a mesma. Ali, a mesma. E assim sucessivamente. Então, a partir daquele ponto de saturação, a gente pode concluir que a velocidade não vai continuar aumentando, e sim permanecer a mesma. Por isso, o nosso gabarito tem que ser a letra A. Tranquilinho? Vamos dar uma olhadinha, então, na próxima questão? Ó, na próxima questão, nós temos lá uma questãozinha que caiu no Cefet. Vamos apagar esses rabiscos e ler a questão. Está dizendo assim, ó, o ovo é um recipiente biológico perfeito que contém material orgânico e inorgânico em sua constituição. Um de seus componentes é a clara ou albúmen, formada predominantemente por água e também por proteínas. Caso a galinha se reproduza antes da liberação do óvulo, ocorrerá a formação de um embrião no interior do ovo. Porém, para que este se desenvolva, é necessária uma transferência de calor que ocorre durante o período em que essas aves chocam os ovos. Então, o chocar dos ovos, né, é para garantir esse calor ao desenvolvimento do filhote. Vamos ler a perguntinha. Ó. Caso a galinha saia do ninho temporariamente, então reparem que ele diz temporariamente. Né? Vai ter um tempinho que ela vai ficar fora. Durante esse período, o desenvolvimento do embrião não cessará
em virtude de água no interior do ovo. Então, repare que agora aqui é uma questão que está brincando com as definições e as propriedades da água, não é não? Quando ele diz que lá dentro a temperatura vai se permanecer constante, mesmo que a galinha tenha saído temporariamente do ato em si de chocar o ovo, é porque dentro ali tem uma molécula chamada água, H2O, que ela mantém suas propriedades por mais tempo. E isso tem a ver com aquela propriedade, ó, vou mostrar uma tabelinha daqui, ó, que é chamada de calor específico, né? Lembra que o calor específico, ele significa o que para a gente? Esse nome. A capacidade de uma molécula receber calor e manter sua propriedade, né? O que ele chama de caloria por grama grau Celsius é: eu vou fornecer o calor para 1 grama de água, né? Uma caloria para 1 grama de água, e eu vou ter que fornecer essa energia de uma forma para fazer uma mudança em 1 grau Celsius dessa molécula. Então, se a gente olhar aqui a tabela, reparem, ó, a água é a que tem o maior valor do calor específico. Então, a água significa que ela mantém sua estrutura, mantém suas propriedades por mais tempo do que essas outras substâncias, por literalmente ter o maior calor específico. Tudo bem? Então, quando a água recebe o calor, lembra? Ela vai manter aquele calor. É isso que a questão está dizendo. Ela vai manter essa capacidade do ovo aquecido temporariamente, enquanto a mãe não volta para terminar de chocar o ovo. Então, por isso, a nossa resposta correta tem que ser a nossa letra C, né? Que aborda essa propriedade da nossa molécula da água. Na nossa próxima questão, galera, vou apagar aqui os rabiscos de novo. A questãozinha de número 9, ela está abordando para a gente, né, uma questão que fala de proteínas também. Tá? Então, a questão anterior falou de água, proteínas dessas moléculas costumam cair bastante. Então, por isso, a gente está tendo até uma quantidade maior dessas questões nas resoluções de hoje, voltados para proteínas. E aqui, novamente, ele vai trazer para a gente a definição e as propriedades das enzimas, né? Aquelas proteínas especiais que atuam nas reações químicas. Vamos ler a questão. Na indústria têxtil, é uma prática comum aplicar goma aos tecidos no início da produção, para torná-los mais resistentes. Esse produto, entretanto, precisa ser removido posteriormente, no processo de desengomagem. Nesse processo, os produtos têxteis são mergulhados em um banho aquoso com uma enzima do grupo das amilases. Os carboidratos nas figuras, os gráficos nas figuras 1 e 2, representam a eficiência da atividade dessa enzima em diferentes valores de temperatura e pH. Então, aqui, ó, já vou destacar para a gente essa informação que ele fala. Ó. A figura 1 e 2 fala dos valores de temperatura e pH. Tudo bem? Repare que o primeiro, ó, o gráfico da figura 1, temperatura. Lá no gráfico 2, ele fala do quê? Ó? Do pH. Né? O pH está aqui em cima. O que a gente tem que lembrar, galera? Toda enzima é uma proteína que, para ser ativada e funcionar, precisa de valores ótimos. Valores ótimos de pH e de temperatura. Quando esse valor é fornecido, quando esse valor está presente, seja na célula, no tecido, enfim, né, você ativa a enzima. E aí ela permite aquela ligação no substrato e a reação vai lá para cima, a velocidade dela. Então, como é que você identifica o valor ideal, o valor ótimo desses valores, né, para as enzimas? Porque cada enzima tem um valor ótimo. Quando a gente olhar os gráficos, a gente tem que olhar a parte mais alta deles. Aquela parte mais alta, se você olhar aquele ponto em relação ao eixo Y, repare aqui na figura 1, esse ponto não é o mais alto?
Se eu puxo aqui para a esquerda, eu vou ter 100% da atividade enzimática. E se eu puxo agora para baixo, em direção ao eixo X, eu vou ver que naquele valor de 51, mais ou menos, graus Celsius, em torno de 50 graus Celsius, é o valor ideal de temperatura para essa enzima. Ou seja, ela precisa ter a temperatura de 50 graus Celsius para ela ser ativada e quebrar a molécula lá da goma que foi adicionada. Só que, como a gente está dizendo, existem dois valores, são duas variáveis, temperatura e pH. Olha agora o gráfico aqui da figura 2 do pH. Ó. A 100% de atividade dela vai estar relacionado com o ponto mais alto, um pH próximo de 6. Como a escala é de 0 a 14, 7 é neutro. Abaixo de 7, a gente tem a escala de pH indicando acidez. Então, é um pH ácido e na temperatura de 50 graus Celsius, que deve ser os pontos de ativação, os valores ótimos para essa enzima em questão quebrar a goma. Né? Sabendo disso, galera, vamos dar uma olhadinha, então, nas alternativas. Ó, na letra A, está dizendo assim... perdão, não li a pergunta, né? Com base nas informações apresentadas, está correto afirmar que, para se obter o máximo ou a máxima eficiência da ação da enzima no processo industrial, citado no texto, seria necessário manter o banho aquoso de desengomagem A. Então, ele quer saber, para manter essa atividade lá em cima, tem que ser uma temperatura de 50 e um pH de 6. 50 graus Celsius e pH ácido, sendo que a enzima age especificamente sobre proteínas. Opa, qual é o erro dessa questão? Os valores estão perfeitos, não é isso? Agora, não se trata de uma proteína, né? Aqui a gente vai ter carboidratos. Por que isso, Rodrigo? Porque ele citou lá no enunciado, amilase, tá vendo? Amilase é amido, é uma enzima que quebra amido, que quebra carboidratos. Então, a letra A não pode. 50 graus Celsius e pH ácido, sendo que a enzima age especificamente sobre polissacarídeos? Perfeito. Lembra que polissacarídeos é a nomenclatura para carboidratos grandes, como, por exemplo, amido, glicogênio, celulose. São todos carboidratos macromoléculas, que, nesse exemplo, o amido vai ser digerido pela ação da amilase. Então, letra B. Né? Se você for olhar rapidamente as outras, ele diz pH básico, não poderia ser. Ele diz 70 graus Celsius na letra D, o que não pode ser. E ele diz 70 graus Celsius e ainda fala de proteínas e ainda fala de pH básico, ou seja, a letra E é totalmente absurda. Né? Então, é letra B de bola. Vamos ver aqui, gabarito. Dole uma, dole duas, dole três. Apareceu, perfeito, isso aí. Né? Vamos para a próxima, então? Então, essa questãozinha também fala de proteínas e também de enzimas. Duas questõezinhas de enzimas aí para a gente. É o foco das proteínas. Vou apagar isso aqui para a gente, os rabiscos, as anotações. E vamos ver agora a questão de número 16, galera. Está dizendo assim, uma questãozinha discursiva que caiu na UERJ. Galera que vai fazer a específica aí da biologia, né? Pode ser quem escolheu um curso da área de saúde, medicina, farmácia, enfermagem, biologia, nutrição, enfim. Né? Está dizendo assim, nos vegetais, uma parede celular envolve a membrana plasmática. Cite o principal tipo de carboidrato que compõe a parede celular dos vegetais, bem como o monossacarídeo que o forma. Indique ainda as duas principais funções da parede. Então, aqui, vamos destacar. Ele pede cuidado com as questões da UERJ no que a gente se refere a discursivas específicas, tá? É comum
serem 10 questões e eles colocarem mais de uma pergunta embutida no enunciado. Você tem que responder mais de uma coisa. Então, ele pede para citar. Espera aí. Cite, é isso? Depois do cite, ele pede para a gente, cadê? Lá no final, indique, né? E ainda pede para a gente relacionar essas questões. Então, vamos fazer por partes. Quando ele fala cite o principal tipo de carboidrato da parede celular, a gente vai lembrar do seguinte: a parede celular, ela é aquela estrutura que está presente do lado de fora da célula vegetal, né? Como assim do lado de fora, Rodrigo? Essa estrutura aqui embaixo, parede celular, deixa eu destacar para a gente, ela representa para a gente uma segunda camada. É como se fosse no nosso corpo, eu gosto de fazer essa brincadeira para a gente lembrar, a pele seria a membrana plasmática, existe em todas as células, e às vezes ela pode estar revestida ou não com uma superfície a mais. No caso, quando a gente bota, por exemplo, ali uma camisa, seria uma segunda camada que envolve o nosso corpo. Nesse caso, essa segunda camada é a parede celular. Está presente em alguns tipos de seres vivos. Na espécie animal, não. Mas, por exemplo, a parede celular está nos vegetais, está nas algas, nos fungos, algumas bactérias. Tem algumas particularidades entre essas estruturas desses organismos, mas pode estar presente nelas. No caso, qual é o carboidrato que compõe essa parede celular? É o mais famoso de todos, aquele que está presente, por exemplo, na nossa célula como fonte de energia, a famosa glicose. E ele ainda pede, também para citar, o monossacarídeo que o forma, né? Cite o principal tipo de carboidrato que compõe a parede celular, bem como o monossacarídeo que o forma. Então, a primeira parte, quando ele pede o tipo de carboidrato que compõe essa estrutura, seria a celulose, tá? Celulose é o carboidrato que vai estar presente na parede celular vegetal e vai conferir a essa estrutura a rigidez. É difícil ela deformar. E o monossacarídeo que a gente citou agora, a glicose, o monossacarídeo aqui, que a gente tem como base para formar essa celulose, é a glicose. Então, de novo, a parede celular vegetal, que é o que a questão está pedindo, ela tem na sua constituição química o polissacarídeo chamado celulose. E qual é a matéria-prima dessa celulose, desse polissacarídeo? São monossacarídeos. Monossacarídeos do tipo glicose. Tá? Então, é como se fosse um monte de glicose vai se juntando e pode, por exemplo, dar origem à celulose. Tá? Indique ainda as duas principais funções. Então, as duas principais funções da parede, aquelas que a gente destaca, que tem maior ênfase, seria a proteção, porque ela faz esse envolvimento a mais da célula vegetal, está por fora da membrana, então ela ajuda na proteção e, além disso, ajuda na sustentação da célula vegetal. Já que essa molécula é rígida, ela vai formar como se fosse uma parede onde a célula consegue ficar ali mantendo as suas características, a sua forma. Tudo bem? Vamos ver então agora aqui, Botei para vocês um gabaritozinho aqui oficial, né? Contendo essa ideia. A parede celular vegetal é constituída por celulose, um polímero de glicose, uma junção de várias glicoses, e ela proporciona proteção e sustentação à célula vegetal. Perfeito? Então, essa é a nossa informaçãozinha da questão 16. Vamos fazer agora mais uma questãozinha que também é discursiva, só apagar os nossos rabisquinhos das observações. E agora sim, vamos a ela. A questão 17 está dizendo o seguinte: recomenda-se frequentemente aos vestibulandos
que antes do exame prefiram alimentos ricos em carboidratos, glicídios, em vez de gorduras, lipídios, pois estas são digeridas mais lentamente. Além da função energética, os carboidratos exercem também funções estruturais, participando, por exemplo, dos sistemas de sustentação do corpo de animais e vegetais. Então, aqui está falando o que a gente acabou de ver na questão anterior, né? Uma questão de carboidratos, relacionando, por exemplo, a função estrutural ou energética. A letra A pede para a gente, né? Cite duas estruturas, uma no corpo animal e outra no corpo do vegetal, em que se verifica a função estrutural dos carboidratos. Então, galera, vamos destacar aqui, ó. Ele quer duas estruturas, sendo uma animal e a outra vegetal, tudo bem? Então, a função estrutural desse carboidrato. A primeira a gente já viu na questão anterior. Parede celular vegetal, você tem ali a celulose, que é esse carboidrato com função estrutural. Dá rigidez à estrutura da parede celular. E o de origem animal está presente nos exoesqueletos dos artrópodes. Para quem não está lembrando, trouxe uma figurinha aqui para a gente, ó. O exoesqueleto é como se fosse aquela armadura de alguns animais, é aquela casca rígida daqui do besouro ou de um outro inseto, um gafanhoto, né? Que aqui, ó, essa parte clarinha, ó, é o exoesqueleto. Ou seja, a carboidrato, o polissacarídeo aqui não é mais celulose. Celulose, parede celular vegetal. Quitina é o nome do carboidrato do exoesqueleto. E aí também tem a mesma função, sustentação e proteção. Tá? A propósito, só fazendo uma observação, esse animal ele já nasce desse tamanho todo, ele vai crescendo, né? Então, por isso que de tempos em tempos ele abandona esse exoesqueleto. E aí, quando ele abandona, ele tira essa armadura, digamos assim, o corpo fica livre para poder crescer. Na medida que ele vai crescendo, ele vai produzindo novamente o exoesqueleto para poder se proteger. Tudo bem? Na letra B de bola, ele fala o seguinte, ó, e pede, né? Ao chegar ao duodeno, as gotas de gordura são processadas por agentes não enzimáticos. Então, vamos destacar isso. Agentes não enzimáticos e por uma enzima especial. Então, aqui é um agente enzimático e um agente não enzimático que ele está abordando. Enzimas e moléculas que não são enzimas. Identifique esses agentes e essa enzima mencionando a ação de cada um. Então, ele quer saber quem lá no nosso duodeno, então aqui, ó, no duodeno, é a primeira porção do intestino delgado, onde a gente vai quebrar moléculas lipídicas de gordura. E aí eu tenho a ajuda de moléculas enzimas e moléculas que não são enzimas. Ele quer saber isso. A principal enzima que quebra lipídios se chama lipase. Lipase quebra lipídio. Então, vai fazer a digestão dessa molécula de gordura. Só que, como a molécula de gordura ela é insolúvel em água, para facilitar essa ligação e essa quebra enzimática, eu vou ter ali a produção de uma molécula chamada bile, ou os sais biliares. Vamos dar uma olhadinha na figura que eu trouxe aqui para a gente. Ó. A bile, galera, ou os sais biliares, vai pegar essa molécula de gordura que é gigante e vai transformar ela em moléculas menores. Repare que não é uma transformação quebra, não vai deixar de existir isso. Eu estou transformando em partes pequenas agora. É como se você pegasse aquela barra de chocolate gostosona, quebrasse os quadradinhos e deixasse o quadradinho para depois mastigar e comer, né? Então, antes de você mastigar, comer e fazer a digestão do chocolate, eu posso pegar a barra e reorganizar. Ao invés de deixar todo mundo junto,
posso separar os pedacinhos. Quem separa? A bile. E aí, vale a pena a gente lembrar desse exemplo, porque eu consigo pegar a barra de chocolate inteira e mastigar ao mesmo tempo? Não, né? Então, na verdade, a bile é como se fosse a nossa mão que pegou e diminuiu, transformou ele em um pedacinho que agora eu consigo jogar na boca e iniciar a mastigação, iniciar a digestão. Então, ela vai transformar numa estrutura menor, papel esse chamado de emulsificação, e depois que ele faz isso, né, a bile, na verdade, faz para poder facilitar a ação das lipases, das enzimas que digerem os lipídios. Vamos ver então agora aqui? Está lá. Ó. Primeira, então, parede celular é constituída por celulose, presente nos vegetais, e o exoesqueleto, constituído por quitina, presente nos artrópodes. Na letra B, como a gente falou, o agente enzimático, ou seja, a enzima, vai ser a lipase, que faz a digestão dos lipídios, enquanto que o agente não enzimático seria a bile ou esses sais biliares, que tem a função de emulsificante de gordura, ou seja, transformar elas em moléculas menores. Tudo isso aumenta a superfície de contato com as lipases, facilita a ação da digestão por essas enzimas digestivas. Tudo bem? Então, galerinha, era basicamente essas questões que tinha selecionado para fazer com vocês. Espero que vocês tenham entendido, né? Qualquer coisa, vejam novamente essa videoaula. Qualquer dúvida, anotem, perguntem aos professores, monitores, que eu tenho certeza que vocês vão continuar sanando todas as dúvidas. Tudo bem? Fiquem bem, então, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.